Segurança Pública, é isso, produção? Me contem. Bom, estamos tentando falar com a nossa repórter em São Paulo, Milena Avogado, porque a gente vai falar sobre segurança pública em São Paulo mais uma vez. Isso porque houve um esvaziamento da Cracolândia. Cracolândia, para quem não conhece, difícil que não conheça, mas para quem não conhece, região central da capital paulistana, que é conhecida por ter um número enorme, um grande número de usuários de drogas no mesmo local. Vocês veem imagens aí neste momento imagens de 2023, estão me dizendo, tá? Cracolândia. Então, não são imagens de agora, são de 2023. Houve um esvaziamento repentino da Cracolândia. Está todo mundo tentando entender o que foi que aconteceu neste momento. Tem algumas explicações. Claro, a Milena vai entrar para falar sobre isso. E teve também um arrastão que aconteceu em Higienópolis, que é um bairro nobre da capital paulista, estão mostrando para vocês agora as imagens da Cracolândia recentes, imagens da Cracolândia esvaziada. Vocês conseguem perceber a diferença aí de 2023 para agora, de fato muito esvaziada. Para quem conhece a Cracolândia sabe que o lugar não é assim, então estamos esperando uma explicação. Milena deve explicar para a gente o que houve. E como eu estava dizendo, houve também um assalto na região de Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, onde 7 residências foram assaltadas por 8 criminosos. Bom, temos Milena Avogado com a gente ao vivo. Oi, Milena, seja bem-vinda, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, a gente estava vendo imagens aí do antes e depois da Cracolândia, um esvaziamento muito grande mesmo. Tem alguma explicação aí da Prefeitura ou do Governo de São Paulo para isso? A explicação não é muito clara, Neila. A situação está bem complicada aqui no centro de São Paulo em referência a essa diáspora da Cracolândia, né? E é importante começar destacando que algumas vezes é falado isso como fato inédito, mas na verdade isso já aconteceu algumas vezes ao longo dos 30 anos da Cracolândia, né? Um ponto apontado, inclusive, por um colega de redação, o repórter William Cardoso, que esteve bem próximo do fluxo em outros momentos. E a gente já viu em outras épocas que os usuários eles realmente podem se deslocar, o ponto ele pode supostamente desaparecer, ele pode voltar depois. É realmente itinerante a Cracolândia no centro de São Paulo. A Rua dos Protestantes, onde fica, né, o último centro onde estavam os usuários, amanheceu vazio no começo dessa semana, né, ao mesmo tempo em que o governador Tarcísio de Freitas ele estava dando entrevistas afirmando que a Cracolândia iria acabar. Ele disse que a gestão dele estava fazendo o que ninguém nunca teve coragem de fazer, sem dar detalhes de quais seriam essas ações que estavam sendo tomadas. O fato é que a região ali do centro realmente esvaziou, né? E isso já vinha acontecendo há alguns dias, o fluxo diminuiu bastante do fim do ano passado para cá. Fontes informaram ao Metrópolis, fontes que trabalharam com os usuários ali dentro do fluxo, informaram que, na verdade, esse esvaziamento vem acontecendo há 15 meses. E agora chegou ao ponto em que a gente pode ver, como nas imagens feitas pelo William Cardoso, a Cracolândia, a Rua dos Protestantes realmente vazia, né? O que surpreendeu todos no centro de São Paulo. Ontem eu estive na Praça Marechal Deodoro, na região da Barra Funda, também no centro. E ali muitos usuários se instalaram próximo ao metrô, a estação Marechal Deodoro, e também embaixo do Minhocão. Ali embaixo do Minhocão a gente vê muitas barracas. No horário que eu fui ontem, por volta das 8h30 da noite, 8 horas da noite, tinham cerca de 60 usuários. Eu conversei com alguns deles, eles me disseram que naquele ponto chegam a ter 500 pessoas durante a madrugada, que é um momento realmente que o fluxo ele sempre está mais cheio, né? Não importa em qual rua, onde estiver a Cracolândia, de madrugada a gente tem esses picos. E esse número, 500 pessoas num local assim, um pouco distante da Rua dos Protestantes, chama atenção porque 500 pessoas é um número próximo ao que a gente estava vendo na Rua dos Protestantes há poucas semanas, né? A gente estava com uma média de 700 usuários por dia, também de acordo com informações recebidas pelo Metrópolis, de pessoas que trabalham dentro do fluxo. O que a gente vê acontecendo agora com os usuários da Craco, a gente está chamando de diáspora, né? Eles estão deixando as ruas que já são conhecidas por suas ocupações e os próprios usuários dizem que isso acontece por conta da repressão da Guarda Civil Municipal de São Paulo, principalmente do Batalhão Especial da GCM e o IOP.
Esse batalhão tem feito varreduras para quando eles vão tentar controlar a movimentação do fluxo dos usuários. Eles fazem uma espécie de varredura para tentar mover eles para um espaço menor, para facilitar o controle. E nessa varredura, eles fazem revistas que os usuários julgam severas, né? Estão pedindo para eles não entrarem no fluxo com nada que não seja a roupa do corpo. Então, outras peças de roupa, alimentos, objetos de higiene pessoal, cobertores, bebida alcoólica, cigarro, mercadorias que os usuários usam para fazer permuta entre si, inclusive vender e conseguir o dinheiro para droga, estão sendo deixados para trás para que eles adentrem o fluxo com permissão da GCM. Os usuários me apontaram que isso por si só já faz com que eles abandonem o fluxo. É um movimento comum, não querer deixar seus pertences para trás, então por si só isso já faz com que eles se separem em grupos bem menores, grupos de 10, 15, 20 usuários no máximo, e se instalem em outras regiões. Ontem, além da Praça Marechal Deodoro, eu estive também no entorno da Favela do Gato, próxima à Avenida do Estado. E ali, fui até lá depois de receber a informação de comerciantes da região de que o entorno da Favela do Gato amanheceu repleto de moradores em situação de rua e o que fugia do habitual do território. Quando eu cheguei lá à noite, eu consegui ver alguns grupos, uns 2, 3 grupos de 15 usuários, que eles se concentram em praças, geralmente ali no entorno da Avenida do Estado. A nossa apuração apontou, na verdade, que essa diáspora está alcançando vários lugares de São Paulo. Algumas informações apontam até cidades fora da capital, né? Campinas, Santos, a gente ouviu de que os usuários estariam chegando por lá de maneira forçada, sendo levados por vans, ônibus, caminhões. Mas o que a gente tem de informação é que há grupos de usuários na Praça Marechal Deodoro, no Glicério, na região do Viaduto Dom Pedro, no Belenzinho, em lugares mais distantes ainda do centro, como Jardim Ângela, na Zona Sul, a Vila Medeiros, na Zona Norte, e Itaquera, na Zona Leste. Então, para a gente ver como esse fluxo tem alcançado regiões distantes e diferentes direções da capital paulista. A gente procura a prefeitura com essas acusações feitas pelos usuários e feitas pelas informações que chegaram até a reportagem. E a resposta não é muito clara, né? Eles não citaram a questão das agressões, não citaram a questão das remoções forçadas, mas me encaminharam um áudio do prefeito Ricardo Nunes, em que ele diz que a gente tem que comemorar essa vitória do esvaziamento da Rua dos Protestantes, do desaparecimento da Cracolândia, porque essa é uma conquista para toda a sociedade. O prefeito, ele pediu ainda para a gente parar de dar luz a pequenos pontos onde estão concentrados esses usuários, a fim de realmente, porque isso descredibilizaria a conquista do governo do estado e da prefeitura municipal. Mas mais cedo, antes do encaminhamento desse áudio, antes dessas declarações, o prefeito Ricardo Nunes falou que foi pego de surpresa pelo esvaziamento e que ele não saberia certo explicar como que a região ali ficou vazia, que ele estava tentando entender ainda qual que era a movimentação. O que a gente sabe também, além de todo esse caso que ilustra a situação da Cracolândia, é que há denúncias de infrações de direitos humanos, os usuários denunciam agressões, denunciam abuso da força por parte da GCM, e também há uma sensação de insegurança crescente pelos moradores do centro de São Paulo e das periferias agora também, com a possível e suposta chegada desses usuários nesses locais que não era esperado. Sobre a Cracolândia, o que temos por enquanto é isso, a gente vai continuar acompanhando, vai continuar visitando esses locais apontados, nossa apuração está sempre na rua e a gente está vendo de perto onde estão os usuários, para onde estão indo, como estão se comportando e esperamos para ver se eles vão voltar ao local de origem, onde eles estavam instalados, se eles vão se instalar em outro lugar e quais serão as medidas da Prefeitura de Ricardo Nunes e do governo de Tarcísio de Freitas. Seguimos acompanhando, mas tem outro assunto de São Paulo, que foi o arrastão em Higienópolis, que acabou, então, um grupo de 8 criminosos acabou entrando em 7 imóveis, se eu não me engano são 7 imóveis, fazendo esse arrastão. O que foi que aconteceu de fato, Milena? Sim, Neila, isso é outro fator que mostra como a situação do centro de São Paulo está um pouco complicada e torna a vida do paulistano mais insegura, a sensação de insegurança só cresce. O que a gente tem de informação é que, de fato, 8 criminosos invadiram um condomínio de alto padrão no bairro Higienópolis, que é um bairro nobre, próximo à Avenida Paulista. E aí a gente precisa contextualizar para os nossos telespectadores, para quem não é de São Paulo, o que é o Higienópolis, né? Ele está numa área
próxima ali, à Avenida Paulista, então uma área comercial grande, uma área de classe média alta. A comunidade que reside no bairro é em grande parte judaica, é um bairro majoritariamente residencial, com muitas escolas, e também ele era considerado seguro, né, até pouco tempo atrás, principalmente porque é um bairro muito monitorado. Ele é tanto monitorado pelas câmeras de segurança do monitoramento da prefeitura, quanto de empresas privadas. Os moradores e condomínios geralmente contratam essas empresas privadas para instalar essas câmeras, então vigilância no Higienópolis não falta. O que chama atenção nesse crime que a gente viu do arrastão em um condomínio, além disso, de ser um condomínio de alto padrão, de ser tido como seguro, é a dinâmica do crime, né? O alvo ter sido esse condomínio chama atenção por si só, porque é um condomínio que tem dois. Isso está sendo dotado em toda São Paulo. Os portões, acho que em grandes capitais do Brasil como um todo, os portões duplos garantiriam uma maior segurança, porque o morador precisaria ali de 2 etapas, né, para conseguir provar que tem acesso ao edifício. O que os assaltantes fizeram? A gente recebeu informações de que os assaltantes teriam clonado a placa de um dos carros de um morador e depois buzinado para a portaria, porque o primeiro portão identificaria a placa do carro e o segundo portão faria reconhecimento facial. No momento de passar por esse segundo portão, os criminosos teriam buzinado e o porteiro teria liberado a entrada. Quando eles entraram no apartamento, de acordo com essa reportagem do repórter Enzo Marcos e com a apuração junto com a Secretaria de Segurança Pública, o que a gente tem é que quando os criminosos entraram no edifício, eles renderam os moradores, pediram acesso aos apartamentos, chegando lá fizeram uma varredura, eles roubaram itens como relógios, celulares, joias e dinheiro. A Secretaria da Segurança Pública fala em 2 veículos usados pelo bando que teriam sido apreendidos, mas nenhum suspeito foi localizado até a última atualização da reportagem. Vale acrescentar que o Metrópolis fez recentemente, vou citar de novo o colega William Cardoso, a gente fez uma ferramenta, uma apuração, fruto do trabalho do William, que mostra o índice de crimes nos bairros, né, com base nas ocorrências registradas nos diferentes distritos policiais. O 77DP, que é de Santa Cecília, cobre a região ali de Higienópolis, registrou no primeiro trimestre desse ano 18 roubos e furtos por dia, o que mostra um número elevado para uma região tão monitorada e uma crescente sensação realmente de insegurança. Para finalizar, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é investigado pelo Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. A gente vai aguardar mais atualizações sobre o caso para manter todos informados sobre. Você falou sobre ser um bairro monitorado, ser um bairro que é monitorado tanto pela prefeitura quanto pela segurança particular. A gente pode lembrar se houve algum caso recente de crime que aconteceu em Higienópolis ou, de fato, não costuma acontecer? A gente tem visto denúncias de crimes acontecendo, principalmente em Perdizes, próximo a Higienópolis, região da Barra Funda, também essa região do centro mais para a zona oeste, crimes parecidos com esse, uma dinâmica de tentativa de criminosos de entrarem em condomínios. Então, isso assusta, essa facilidade com que os criminosos estão entrando em regiões que aparentemente eram para terem uma segurança redobrada. Então, mesmo esses sistemas de segurança que exigem que o morador prove 2 vezes que ele é de fato ele, que ele mora naquele edifício, tem sido burlado. O que a gente puxou hoje é que naquela rua, Gabriel dos Santos, onde fica o condomínio que foi roubado, nesse ano houve 5 registros de perda e extravio de objetos. Na região, a gente tem esse número de furtos e roubos que é muito maior do que o de perda e extravio. Então, é uma região que realmente está ficando agora mais insegura. Houve alguma manifestação da Secretaria de Segurança Pública ou do prefeito Ricardo Nunes sobre esse crime específico? A Secretaria de Segurança Pública afirma apenas que está investigando o caso e que procura identificar os suspeitos. A Polícia Civil assumiu a investigação e agora a gente vai aguardar mais atualizações sobre. Mas ninguém ficou ferido? A gente não tem informação ainda, por exemplo, se é uma quadrilha que atua no roubo especificamente de condomínios. Tem que esperar a identificação dos suspeitos para saber se faz parte de uma dinâmica do crime rotineiro deles ou se é algo inédito para esse grupo também. A gente pode dizer, então, que foi apenas um susto para essas pessoas. Não teve ninguém ferido, ninguém feito de refém nesse caso específico.
Não, nenhum ferido. A SSP, Secretaria da Segurança, falou que foram 9 vítimas que foram até a delegacia prestar depoimento, registrar o caso, mas não fala sobre feridos, não fala sobre um susto maior, o que a gente fica muito feliz. Realmente a perda foi só patrimonial e material mesmo. Muito bem, Milena. Qualquer novidade sobre esse caso, avisa a gente para entrar aqui no boletim. Eu vou aproveitar que você está aqui comigo. Não sei como é que a Milena está de tempo, tá, gente? Vou segurar a Milena aqui comigo para um papo. A gente vai conversar com José Vicente da Silva Filho, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública. A gente vai falar sobre segurança da capital paulista. José Vicente, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao boletim. Boa tarde. Bom, para começar a nossa conversa, falamos agora sobre 2 episódios específicos. O primeiro da Cracolândia, então eu já queria começar por aí. Cracolândia, que é um local de São Paulo, que é historicamente conhecido pelas ameaças da polícia, até várias prefeituras já tentaram tirar as pessoas dali, mas é claro que tem que haver um destino para essas pessoas que se forem de fato retiradas dali. A gente pode... por conta da prefeitura local ou do histórico recente, entender ou supor por que a Cracolândia ficou esvaziada nesse período de tempo agora? Ainda está sob várias considerações, várias hipóteses, mas na verdade isso parece, até a confirmação, o resultado de um eficiente trabalho combinado de estruturas do Estado e da prefeitura. Estrutura em termos de segurança, Polícia Civil fazendo investigação dos traficantes, da PM ajudando a Guarda Civil Metropolitana na contenção, também no acesso a esses locais. E, além disso, um trabalho conjunto na área de saúde, na área de assistência social, todo um conjunto, portanto, de trabalho feito diariamente nesse local. É importante lembrar que lá no começo da gestão Dória, nós tivemos lá cerca de 4 mil pessoas, 4 mil permanentemente, em situações relativamente difíceis aqui naquele momento. Depois de 4 anos, uma série de intervenções, uma delas fazer uma lavagem da via 2 vezes por dia, com a remoção de cerca de 10 toneladas de lixo que se acumulavam nesses locais, aquilo acabou reduzindo de 4 mil para 1.000 ao longo de 4 anos, aproximadamente. Mas o trabalho continuou, porque era um problema, uma chaga aberta no centro da cidade, e aparentemente os resultados estão cada vez melhores pela continuidade. Um dos problemas que a gente observou ao longo dos anos era justamente a descontinuidade. Ou seja, uma prefeitura vinha, desfazia o trabalho anterior, tentava recomeçar o trabalho de novas maneiras e isso acabou sendo muito prejudicial à melhoria substancial, como parece que aconteceu. Existe, naturalmente, uma possibilidade de se considerar que até o crime organizado que existe ao redor ali, alugando locais, hotéis, realmente de baixíssima qualidade, prédios em situação de abandono, semi-abandono, nesses locais se sabe que se acumulam drogas, telefones celulares, fruto de roubos e furtos. Então havia um mini ecossistema de crime organizado ali. Não é um grande crime organizado, mas também quadrilhas atuantes. E a presença da polícia acabou também atrapalhando muito no trabalho do tráfico em outras circunstâncias, outras ações criminosas, e isso pode ter, de alguma maneira, influenciado também esse esvaziamento. O que é importante, naturalmente, a partir de agora, é todo o cuidado para 2 situações. Um, do retorno de pessoas a esse local, e outro, eventualmente, de pipocar aí pequenos grupos de consumidores de crack e outras drogas aí pela cidade. Para saber para onde essas pessoas estão indo, é isso? Sim, a gente já sabe que existem alguns pontos da cidade onde pessoas estão em situação de rua de maneira semelhante ao que aconteceu na Cracolândia, consumindo drogas. E é importante que a prefeitura, através da sua secretaria e de subprefeituras, tenha um programa para essa questão. Não é de todo ruim, na verdade, que se tenha esse espalhamento. Isso já foi adotado em outras Cracolândias, não exatamente para crack, em outros locais do mundo. Em Lisboa, por mais de 10 anos, teve um local chamado Casal Ventoso, onde chegava a reunir 15 mil consumidores de droga no final de semana, por exemplo, e ao longo do tempo foram esvaziando. O espalhamento tem uma vantagem, que ele reduz a eficiência do trabalho dos traficantes. Quando está tudo concentrado,
a gente percebe que há grupos de influência no meio ali dos craqueiros da Cracolândia que acabam afetando muito essa continuidade, a presença das pessoas. Para o tráfico fica muito mais fácil levar num único local. Quando se espalha, de certa forma, é um pouco mais difícil o trabalho de assistência por parte da prefeitura, mas isso acaba afetando também, enfraquecendo a atuação dessas pessoas nesses locais. É importante que haja, portanto, um trabalho por parte da prefeitura, um plano, na verdade, de acompanhamento de tudo que acontecer. À medida que os craqueiros, vamos chamar assim, os usuários de crack e outras drogas, vão se posicionando em outros pontos da cidade, é importante que o distrito policial imediatamente comece a fazer um trabalho, principalmente da Polícia Civil, em termos de investigar a ação de traficantes, que a prefeitura faça uma primeira ação de assistência de saúde, assistência social, entrevistando essas pessoas, fichando, fazendo todo um cadastro delas e ao mesmo tempo, fazendo uma certa limpeza do local. É perceptível que quando há uma limpeza muito clara, com melhoria da eliminação, retirar o lixo que se acumula normalmente nesses locais, com muita insistência, isso tende naturalmente a criar dificuldades para a instalação de novas cracolândias. Ana, você tem alguma pergunta para o José Vicente? Sim, eu tenho, Coronel, nesse contexto em que eu quero unir os dois casos que eu trouxe aqui, tanto o arrastão em Higienópolis quanto a dispersão da Cracolândia, que a gente está abordando agora. Nesse contexto, falando novamente sobre a insegurança sentida pelo paulistano, a gente vê uma dispersão desses grupos de usuários pela cidade e, ao mesmo tempo, que o monitoramento desses bairros nobres, que a gente tinha como seguros, não estão sendo eficientes. Como o paulistano se sente cada vez mais inseguro? Queria saber o que o senhor tira desse cenário e o que pode ser feito. Olha, são duas coisas bem diferentes. Na verdade, a Cracolândia, ela, ao seu redor, como a gente tem observado pelas estatísticas da região ali de Campos Elíseos, ela acabou incrementando muito o nível de roubos, pequenos roubos que acontecem ao redor. Toda a desordem urbana, ela acaba acarretando esse tipo de problema. Os índices que eu apurei de roubos na região do Campos Elíseos chega a ser 10 vezes o índice médio da capital. Mas nesses bairros que você mencionou, os bairros nobres, eram nobres, mas eles hoje são alvo de criminosos que deslocam principalmente motocicleta para esses locais. São locais de vida noturna muito ativa, a renda média bastante mais elevada que o resto da cidade, e isso também se torna um ponto de atração para criminosos. O levantamento que eu fiz por indicadores, por taxas, mostra que a taxa de roubos, de assaltos, em Pinheiros, Perlizes, por exemplo, Jardins, chega a ser 3 vezes maior do que a da capital. E quase 2 vezes mais do que bairros historicamente violentos, como Capão Redondo e Jardim Ângela. Então, o que está faltando, naturalmente, é uma resposta mais efetiva por parte da Secretaria da Segurança, através das suas Polícia Civil e Militar, para reduzir o impacto desses roubos. Embora não haja uma correspondência exata entre os indicadores de violência e a percepção da segurança ou de insegurança, mas o fato é que esses locais estão realmente precisando de uma atuação mais firme do que nós estamos observando. Nós observamos, por exemplo, que a Avenida Paulista está coalhada. Pode até parecer exagerado, mas cada quarteirão dos dois lados da avenida nós temos viaturas expostas, como se fosse uma exposição de quadros ali, viaturas expostas sem uma atividade efetiva de prevenção, exagerando esse efeito vitrine do policiamento. Nós precisaríamos um pouco mais de atuação com mais eficiência nesses bairros que não estão reclamando à toa, não. A eficiência está faltando em termos de levar um policiamento que faça reduzir as taxas de crime lá. Ou seja, falta sim segurança, falta ficar de olho, falta policiamento em locais estratégicos em São Paulo. Exatamente. Maravilha. Milena, mais alguma pergunta? Posso aproveitar para... Eu tenho mais uma para o secretário sobre a politização na segurança em torno da capital paulista. A gente vê uma disputa entre o governo estadual, que parte para a direita, e o governo federal, mais à esquerda. A gente viu recentemente um embate entre o ministro Lewandowski e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. Lewandowski disse que a polícia prende mal e por isso a justiça solta, né, que é uma frase muito usada, né, de que a polícia prende, logo depois a justiça vai e solta. Eu queria que o senhor comentasse como isso atrapalha ou ajuda o paulistano.
né? Essa disputa, ela mais traz avanços ou coloca mais obstáculos para trazer uma rotina mais segura para quem vive na cidade de São Paulo? A politização da segurança pública é trágica, é muito ruim. O discurso, a retórica, ao invés de uma concentração e cooperação no governo federal com o estadual, essa cooperação para a Cracolândia, por exemplo, do governo do estado com a prefeitura, trouxe resultados extraordinários. Seria interessante que essa cooperação, sem ranços políticos de direita, esquerda ou centro, né, da ordem unida política toda, uma cooperação decisiva seria muito importante. O governo federal teria muito a fazer, ao invés de ficar reclamando também da sua PEC ou reclamando que a polícia prende mal. Ele tem responsabilidades claras desde a Constituição de 1988, está bem claro ali que todo o crime entre Estado, o transnacional, as drogas que vêm das fronteiras, os armamentos, o contrabando, tudo isso que entra, se espalha pelo país, a distribuição, a multiplicação de facções criminosas pelo país, são cerca de 80 hoje, isso é incumbência já histórica do governo federal que não está fazendo sua parte. Então é hora de falar menos e fazer mais para todo mundo. Isso, momento de prévia de eleição, então um momento propício de se mexer para conseguir conquistar então os eleitores paulistanos para o ano que vem. Ex-secretário, muito obrigada pela participação aqui com a gente, obrigada mesmo pelos esclarecimentos. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. E agradeço também Milena. Milena, muito obrigada, viu, pela participação com a gente aqui nessa tarde. Obrigada, Neila. Sempre um prazer voltar. Até.